Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Podem se sentar. É muita alegria para mim estar aqui hoje. Eu esqueci de falar, eu sou a pastora Gabriela, do pastor Daniel. Na igreja, na verdade, todo mundo chama de pastora Gabi, né? Os irmãos fiquem à vontade. Então, é uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje. E principalmente para falar das maravilhas de Deus na nossa vida. Isso para mim, isso me enche de alegria poder falar do que Deus faz, né? Não somente do que Ele fez lá nos antepassados, na palavra de Deus, isso é maravilhoso, mas falar do que Ele faz hoje também, ainda hoje. E é muito bom a gente estar num culto para casais, porque tem muita gente acreditando por aí que Deus não restaura mais casamentos. Deus faz milagre de cura, ressuscita mortos, né, abre portas de emprego, mas casamento não. Aí Deus não restaura casamento mais, né? Tem muita gente crendo nessas coisas aí. Mas nós cremos que Deus faz o milagre da restauração na sua vida, no seu casamento, na sua família, né? E em tudo que você precisa. A gente veio falar um pouco do que Deus fez na nossa vida. E Deus fez muita coisa, irmãos. Muita, muita mesmo. E eu queria começar pela mais recente. Nós somos casados há 22 anos, vai completar 23 agora em janeiro. Muito tempo, né? Glória a Deus por isso. Meu marido é uma bênção. Só que a gente não tinha casado na igreja, nunca fizemos uma cerimônia religiosa. A gente só casou no civil, há 22 anos atrás. Então, o que aconteceu? A nossa igreja, Tabernáculo da Paz, do apóstolo Gilberto de Abreu, eles prepararam uma cerimônia religiosa para nós, um casamento, uma festa, e nós ganhamos exatamente tudo, irmãos. Foi um milagre de Deus, de verdade. A igreja que se une, nós somos um povo muito forte, muitas vezes a gente deixa isso de lado. A igreja que se une, ela faz coisas extraordinárias, e fizeram um casamento extraordinário para nós, com direito a tudo que um casamento tradicional precisa, né? Decoração, a comida, lindo. Até o vestido de noiva eu ganhei, para vocês terem uma ideia. Então, para a glória de Deus, foi algo maravilhoso. E foi um momento tão forte, tão extraordinário para a gente, que a igreja em peso, chorando, foi um derramar, uma unção, né? E nós ficamos assim maravilhados com o amor que a igreja tem por nós. E foi assim muito marcante nas nossas vidas. Então, nós nos casamos na igreja, né? Agora, recentemente, que foi algo muito bom de Deus. Mais um presente de Deus para nós, viu? Deus adora presentear os seus filhos, irmãos. Adora. E Ele faz isso assim, com muito capricho. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia aí, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu não sei como ficaram... Eu vou colocar umas fotos, vai dar para colocar? Isso, a gente vai colocar umas fotos para demonstrar para vocês um pouco do que a gente viveu, dos milagres que Deus fez na nossa vida, que foram muitos, irmãos, muitos mesmo. E eu queria começar... O irmão começou o culto falando de fé, né? E eu queria ler aí o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3... Paulo é um belo exemplo de fé para a gente, né? Alguém que foi duramente provado, que nos ensinou tremendamente. Vamos ler aí a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em respostas às orações de muitos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Fala aos corações dos teus filhos, Senhor. Fala, Senhor, através de mim neste lugar, Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa estar sensível, Senhor, está falando a cada coração, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Senhor, do teu povo, e que o Senhor possa, Senhor, estar tocando, quebrantando, libertando, perdoando, Senhor, nessa noite, fazendo os teus milagres, Pai, porque nós cremos no teu poder, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu vou começar a contar lá de trás como começou a nossa vida de fé, né, de buscar a presença do Senhor, mas porque nós fomos criados na igreja, desde criança, na mesma igreja, eu e o Daniel. Nossos pais eram da igreja também, e foi lá que nós nos conhecemos. Então, nós fomos acostumados a conviver com o Evangelho, a conviver com a Palavra de Deus, a conviver com o altar e com todas essas coisas. Então, falar de fé, falar que Deus faz, que Deus transforma, que Deus cura, isso era comum para as nossas vidas. Né? Mas sabe aquele momento que todo mundo precisa ter a sua experiência? Os filhos, a gente cria os filhos na igreja, mas chega um momento que eles precisam ter a experiência deles com o Senhor. Precisam saber quem é Deus de fato para eles. Não somente daquilo que o pai fala, que a mãe fala, mas do que eles precisam viver. Né? E nessa nossa caminhada com o Senhor, nós temos 2 filhos. Eu casei muito jovem, né? Eu falei que tenho 22 anos de casado. Vocês devem pensar, quantos anos tem, né? Casei muito jovem. Eu tinha 16 anos quando eu engravidei. E quando eu fiquei grávida, uma adolescente não quer ter um filho, né? Você conhece uma adolescente, alguma adolescente fala, meu sonho é ser mãe aos 16 anos? Eu nunca vi. E o meu pensamento também era esse, eu não queria ser mãe aos 16 anos. Né? Mas eu engravidei, e foi uma gravidez muito difícil, até porque nós não tínhamos condições financeiras, não tínhamos condições emocionais, não tínhamos maturidade, a ausência de muitas coisas. Né? E quando se passou o tempo, nós já tínhamos 10 anos de casados, eu queria engravidar novamente, mas aí de uma forma diferente. Eu tinha um emprego, eu tinha uma certa estabilidade, o meu marido tinha um emprego, nós já tínhamos a nossa casa, nós tínhamos um carro, então a vida estava assim meio que equilibrada, né? Como a gente gosta de planejar tudo. A gente que é mulher, então, a gente adora planejar. É tudo. Você planeja o seu salário do final do mês, o que você vai gastar, você planeja as coisas da casa, você planeja a viagem, você planeja a roupa, você planeja... A gente adora fazer planos. A gente adora ter tudo sob controle.
Os homens gostam de controlar as coisas, né, também. Não só as mulheres gostam de planejar, mas os homens gostam de controlar. A gente gosta de ter tudo sob controle. Então, eu queria muito ter outro filho. Muito, era o meu sonho ter um filho. Mas eu queria que fosse diferente, porque a primeira gravidez foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito sofrimento, foi muita luta. Então, eu pensei, nós temos uma condição razoável, dá para ter um filho com o dinheiro que a gente ganha, a gente não paga mais aluguel, na época a gente pagava, a gente não tinha carro, agora a gente tem plano de saúde. Isso conta muito, não conta? Para quem vai ter um filho, conta demais. Então, a gente tinha tudo para que acontecesse tudo bem, desse tudo certo. A gente tinha o controle de toda a situação. Então, eu fui ao médico e falei para o médico assim, olha, eu quero ter um filho. Eu ainda tomava remédio, né, há 10 anos, tomando remédio, e eu fui ao médico e falei, eu quero ter um filho. E aí ele passou 1 milhão de exames para mim, eu fiz todos os exames, e ele falou, você está ótima, você está ótima. Você pode engravidar a hora que você quiser. Seus exames estão ótimos, você tem uma pressão ótima, a sua saúde está maravilhosa. A hora que você quiser ser mãe, você pode ser. Aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, ele falou, então tá bom, então vamos começar, né? Vamos preparar que vai vir em breve. Não deu outra, irmãos. Rapidamente eu engravidei, mesmo depois de 10 anos tomando remédio. Dizem que demora, né? Rapidamente, eu me lembro, em 4 ou 5 meses eu já estava grávida. E aí foi a maior notícia de todos os tempos. A maior alegria. O meu filho mais velho ficou feliz demais, muito feliz. Era o sonho dele ter um irmão. Ele sempre dizia que queria ter um irmão. Uma vez ele até fez uma redação na escola, falando que o dia mais feliz da vida dele foi quando ele soube que ia ter um irmão. E as coisas estavam indo muito bem, muito felizes, tudo de acordo com os nossos planos. Estava tudo perfeito, tudo perfeito. A barriga começando a crescer, aquela alegria. Depois descobrimos que era um menino. Imediatamente eu falei, vai ser Gabriel, porque o homem gosta de inventar nomes, essas coisas. Eu falei, vai ser Gabriel. E estava tudo lindo e maravilhoso. Então, uma certa vez, eu fui ao médico eu estava com 5 meses de gravidez, eu fui ao médico fazer uma ultrassonografia morfológica, e o médico falou, olha, sua criança tem um problema. E eu falei, que problema? Aí ele me disse, seu filho tem hidrocefalia. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em hidrocefalia, se conhecem alguém, mas eu conheci uma pessoa que tinha hidrocefalia e aquilo foi um baque para mim. Uma colega minha, filha dela, tem hidrocefalia, e aquilo foi um baque. Na mesma hora, eu chorei muito, lá no consultório mesmo, e ele falou, você quer que eu ligue para alguém? Você quer alguma coisa? E eu não sabia o que dizer, né? Eu tinha tudo sob controle, irmãos. Estava tudo perfeito na minha vida. Estava tudo perfeito no meu ponto de vista, até aquele momento. E aí, quando eu cheguei, dei a notícia, eu não sabia o que fazer, e como meu sogro e minha sogra moravam muito próximos ali, eu fui para a casa deles e falei o que estava acontecendo. Imediatamente, meu marido foi para lá, e aí começou um mundo novo que a gente desconhecia. Um mundo novo que a gente não tinha ideia do que iria passar. E aí a gente vai para uma nova fase, vai fazer outra ultrassonografia. Tem mesmo, está confirmado. Então, vamos orar, porque Deus vai reverter a situação. E aí você faz outro exame, olha, está confirmado. Não, vamos continuar orando que Deus vai reverter a situação. Você faz outro exame, aí você descobre que é pior ainda. Descobre que a situação... Vocês podem colocar a primeira foto aí?
Eu não tenho como ver lá, não, né? Mas não tem. Ah, tem aqui, que ótimo. Eu procurei umas fotos grávidas minhas, eu não encontrei. Essa é a minha única foto grávida que eu encontrei lá. Né? Aí ainda estava tudo bem, eu estava fingindo que estava tocando piano, porque eu não toco. Então, essa é a única foto que eu encontrei na minha gravidez. E pode passar para a próxima foto. A gente descobriu, através dos exames, que ele tinha uma má formação na medula, se chama mielomeningocele. É uma má formação que acarreta várias sequelas, várias, muitas. Né? Inclusive, principalmente da cintura para baixo. É uma má formação na medula, atinge o cérebro também, na coluna vertebral, como vocês podem ver, uma foto que eu peguei pela internet. E quando o médico me deu esse diagnóstico, eu fiquei bem tensa e eu falei até com o meu marido por telefone e ele falou, a gente vai correr atrás, a gente vai procurar tratamento. Mas até então a gente não tinha ideia do que era. A gente não sabia exatamente. E uma vez ele falou assim para mim, olha, você já viu o que é na internet? Há 10 anos atrás, não tinha muito acesso, como a gente tem agora no telefone, essas coisas, né? Mas eu trabalhava com internet o tempo todo e ele também, então era muito fácil para a gente saber. E ele falou para mim, não olha na internet o que é. Não olha. Aí eu falei assim, mas por quê? Não olha, é melhor você não olhar. E eu passei toda a minha gravidez sem olhar o que era. Sem olhar. Porque se hoje você for digitar isso lá, você vai ver muitas coisas extraordinárias que vai te deixar em pânico. A gente está com algum probleminha, a gente vai logo lá no Google perguntar o que é, né? Perguntar para ele. E isso pode te gerar um problema maior ainda. Te deixar ansiosa, te deixar triste, te deixar deprimida. Né? E eu, naquela situação, se eu abrisse a internet para olhar, as coisas iam piorar mais ainda. Então, eu atendi o pedido do meu marido e falei, eu não vou olhar, eu vou procurar um médico. E começou a nossa luta atrás de médico. Porque a gente tinha feito vários exames e todos os exames confirmaram a má formação no feto. Oramos, jejuamos, a igreja clamou, a gente tem irmãos maravilhosos, maravilhosos. A igreja se une, a igreja entra em jejum, a igreja sobe monte pela vida do nosso filho, mas os diagnósticos se confirmam. Deus não mudou aquela situação, não. Continuou da mesma forma. E quando nós fomos procurar médicos, eu tinha plano de saúde e o meu médico falou assim, eu vou te encaminhar para um hospital público. Aí eu falei, que? Para um hospital público? Ele é o melhor lugar. E quando eu fui para esse hospital público, o Fernandes Figueira, vocês devem conhecer, quando eu cheguei lá, eu fiquei arrasada, irmãos, arrasada. Eu cheguei no hospital e olhei um parquinho com tantas crianças deficientes. Aquilo acabou comigo. Acabou. Fiquei arrasada. Eu vi ali crianças que eu pensava, eu não posso. Senhor, eu tinha um ministério, então quer dizer que ele acabou. Se o Senhor quiser que eu viva isso, acabou, não tem mais ministério. Não tem mais. Eram crianças que não tinham braço, eram crianças com a cabeça bem deformada, eram crianças cadeirantes, eram crianças com um tampão no olho, crianças enfaixadas de cirurgia. O parquinho só tinha crianças assim. Então, eu fiquei muito apavorada. Eu sentei e chorei muito diante daquele parquinho. E eu não continuei naquele hospital, porque uma médica falou assim, olha, não fica aqui não. Não fica aqui não, procura um médico fora daqui. Aqui a gente tem bons médicos, mas a assistência é muito ruim. Ela falou assim, procura outro médico. E ali eu fui rejeitada praticamente naquele hospital. Me senti rejeitada. E nós fomos na nossa luta atrás de médico, orando, Senhor, nos dá direção. Nos dá direção. O que a gente vai fazer? Fomos
procuramos outro médico e ele disse para a gente: vocês querem ter essa criança? Melhor vocês interromperem essa gravidez. Senão vocês vão ter um problema para o resto da vida. E aí nós saímos daquele médico e procuramos outro. E o médico disse para a gente: olha, você vai ter disse a mesma coisa, você vai ter um problema para o resto da vida. É melhor você interromper essa gravidez. Seu filho não vai andar, não vai falar, seu filho vai ter problemas mentais, seu filho vai vomitar o tempo todo, seu filho vai viver em estado vegetativo. É melhor você interromper essa gravidez. Essa altura eu já estava com 7 meses. E um neurocirurgião falando isso para mim. E aí nós procuramos outro médico que disse a mesma coisa. E nós combinamos o seguinte: não vamos mais procurar médicos porque nós não encontramos ajuda. Pedimos a Deus, mas não encontramos ajuda. Quem pudesse nos dar um direcionamento. Quando eu fiquei grávida lá aos 16 anos, eu não queria ser uma mãe adolescente. E quando eu estava grávida, aos 26 anos, eu não queria ser uma mãe de uma criança deficiente. Quem quer ser? Você sonha em ser uma mãe de uma criança deficiente? A mesma coisa de uma mãe adolescente. Então, foi muito sofrimento. Aquilo que eu planejei, que eu trabalhei para que não acontecesse, todo o sofrimento na primeira vez aconteceu infinitamente vezes pior. Sofrimento muito maior. Mas a nossa fé em Jesus Cristo jamais diminuiu. A nossa fé no Senhor veio crescendo. Cada palavra que a gente recebia, cada palavra de maldição, fazia que a gente dobrasse os joelhos, fazia com que a gente orasse mais, fazia com que a gente clamasse mais, fazia com que a gente se desligasse mais do mundo para procurar ouvir a voz do Espírito Santo. Você pensa que Deus não fala, o Espírito não fala? Fala o tempo todo, mas o mundo não deixa você ouvir. O mundo fala mais alto, fala gritando, enquanto o Espírito Santo, ele vai ali, com toda delicadeza, toda gentileza, sussurrando no seu ouvido. E você muitas vezes não consegue, porque o mundo está gritando na sua cabeça, na sua vida. Silencia, baixa o volume, que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente vivendo uma situação dessas, o que teria importância? Emprego tem importância? Não tem. Casa tem importância? Não. Carro tem importância? Você pensa no seu futuro? Você pensa em construir? Você pensa em planejar? Não. A gente só conseguia viver o hoje. O que faremos hoje? O que será que Deus tem para nós hoje? Será que a gente vai encontrar um médico enviado do inferno para nos destruir, para nos pisar mais um pouco? Será que a gente vai encontrar uma palavra maldita para jogar a gente para o chão mais um pouco? E aí nós decidimos a não procurar mais médicos. Cansamos de ser pisados, irmãos. Você já se sentiu assim? Estou cansada de ser pisada, estou cansada de ser humilhada, estou cansada de receber tanta palavra maldita. E nós cansamos e decidimos esperar nascer, para ver no que dá. Foi quando a minha irmã falou: olha, eu arrumei um médico, vamos lá. Eu falei: não quero, cansei, desisti, vou esperar. E ela insistiu muito e eu fui. Ela foi comigo. E mais uma vez eu ouvi a pergunta: você quer mesmo ter essa criança? E eu falei: quero. Respondi: quero ter. Eu não sou a favor de aborto, irmãos, em hipótese alguma. Filho é bênção do Senhor. Seja como for, filho é bênção do Senhor. Filho é presente do Senhor. É bom estar falando para casais: filho é presente do Senhor. Você pode até estar passando por lutas com seu filho,
mas creia que o Senhor vai colocar um ponto final nisso, creia que Deus vai restaurar a aliança que você tem com seu filho, creia que ele vai voltar para Jesus, creia, ele vai ser uma bênção na tua vida, e um dia você vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, olha só o que Deus fez, olha as maravilhas de Deus na vida do meu filho, creia, eu creio nisso, eu creio nisso. E nós fomos naquele médico e ele perguntou se eu queria ter a mesma criança. Eu falei, quero. Ele falou, então eu vou fazer o possível para te ajudar. Vou fazer tudo o que eu puder. E ele me explicou pela primeira vez o que realmente aconteceu. O que estava acontecendo. Né? Eu acreditava que crianças deficientes pessoas nasciam deficientes, muitas vezes por culpa da mãe. Eu acreditava isso, pensava que era assim. Essa mãe usou droga, essa mãe tomou um remédio que não era para tomar, essa mãe tentou abortar, essa mãe fez alguma coisa que não devia. A gente pensa essas coisas. Mas é o que eu falei para vocês, a minha gravidez foi muito planejada, muito desejada. Muito. Eu tomei todos os cuidados possíveis, inclusive com a saúde. Deus, a gente planeja. A gente quer ter tudo sob controle, mas Deus fala assim, não, eu tenho coisa diferente para você. Eu tenho coisa diferente para você. Espera só para ver. Você pensa aí que você está planejando, tua vida está perfeita, está muito boa? Quero ver Deus falar assim, eu tenho coisa diferente para você. Coisa ruim é quando Deus deixa a gente de lado, ó. Você, não quero mais assunto com você, não quero mais papo contigo, vive a sua vida, isso aí é um problema, irmão. Isso é um problema. Mas quando Deus fala para você, olha, eu vou tratar com você, fica perto de mim, ó, estou contigo, vou tratar com você, tenho planos melhores do que os seus, que coisa maravilhosa. Então, a gente começou a ter um rumo, a gente começou a entender o que estava acontecendo. Era uma tragédia. Era uma tragédia o que a gente estava vivendo. Era triste. Era uma doença uma má formação, né? No caso, não é uma doença, uma má formação, que atingiu o feto, deixava muitas sequelas. E ele me explicou tudo o que acontecia. E aí, vamos esperar nascer. E, enquanto isso, irmãos, orando, jejuando, subindo o monte, toda a nossa igreja junto com a gente. Nossos irmãos junto com a gente. E no texto que a gente leu de Paulo, ele fala sobre isso. Os irmãos junto com ele orando. Suportem comigo as provações. Ele começa, ele fala, suportem as aflições. Eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que a gente sofre. E ele diz aqui que foram muito além da capacidade de suportar. Chegou alguns momentos eu pensei, Senhor, eu não posso suportar isso. Paulo fala aqui a ponto de perder a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo falar uma coisa dessas, né? Mas o apóstolo Paulo dizer que as aflições estão insuportáveis, você imagina o que ele estava passando aqui. Imagina o que ele viveu. E nós esperamos nascer, eu não sei, deixa eu ver aqui. Tá aí a foto de quando ele nasceu. E quando ele nasceu, a medula dele estava exposta. O final ali da medula, ali nas costas, é aberto. Então, aquilo tinha que ser fechado imediatamente para não dar meningite, infecção, coisas assim, porque a medula estava exposta, todos os nervos ali, expostos. Né? Então, imediatamente o médico fechou as costas dele, fechou a medula, fechou tudo, no mesmo dia em que nasceu. E aí nós conhecemos o nosso filho. Eu conheci o meu filho depois de 3 dias de nascido. Né? Foi um encontro emocionante, um encontro maravilhoso que nós tivemos. Tem outra fotinho dele também quando nasceu. E ali começou a nossa luta. O que vamos fazer? Para onde vamos? A cirurgia de fechar a coluna foi ótima, deu tudo certo. Ele ainda ficou,
pode parar aí, ficar nessa aí. Ele ainda ficou na UTI durante 30 dias, e nesses 30 dias nós vivemos também muitas tribulações. Satanás não para de enviar os seus servos. Não para. Fica esperto, irmão. Fica ligado, porque ele envia gente o tempo todo para te destruir. Estava tudo bem. O nosso filho estava lá sendo cuidado, a cirurgia foi excelente. Nós não tínhamos ideia ainda do que ia acontecer, das sequelas. O médico que operou ele falou assim, vamos esperar e ver o que vai acontecer. E veio um outro médico, nos chamou e falou assim, vocês já sabem sobre o filho de vocês? Sim, sabemos, nosso filho está bem, fez a cirurgia, está tudo bem. E ele falou assim, não, vocês sabem que o filho de vocês não vai andar? Assim. Como se... Você viu a novela ontem? Assim. E naquela hora o Daniel passou mal, saiu, era dentro do CTI. O Daniel saiu imediatamente do CTI, eu comecei a tremer, me sentei e chorei. E ele só falou isso e foi embora. Foi a única coisa que ele fez. Não disse mais nada. E depois a gente foi procurar o médico para conversar, ninguém conhecia o médico. O médico desapareceu. A gente procurou até lá na diretoria do CTI e eles se desculparam com a gente porque eles também não conheciam o médico. Era um neurocirurgião. Ele carimbou lá e tudo, o nome dele. Ninguém conhecia. Ele só foi lá naquele CTI para dizer isso. Só foi lá para dizer isso. Olha, tem dias que a gente vive que parece que não tem fim, né? Dá tudo errado. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas eu posso dizer, o Senhor está contigo, o Senhor está segurando você, o Senhor está segurando na tua mão, o Senhor está vivendo do seu lado e olhando tudo que você está passando. Você não está passando sozinho. Você não está abandonado. Não fica com aquele sentimento, coitado de mim, você não está sozinho, o Senhor está contigo, o Senhor está te sustentando, e só o Senhor mesmo para nos sustentar naquele momento. Esse tempo passou, depois de 30 dias, o nosso filho foi para casa, e nós precisamos observar a cabeça dele, porque vocês lembram que ele estava com hidrocefalia. A hidrocefalia é um acúmulo de líquido na cabeça, por causa de um defeito no cérebro, o líquido não sai. Então, a cabeça começa a crescer. Então, aquele período que as mães aproveitam o bebezinho, não tive isso, irmãos. Eu tinha que medir a cabeça da criança todos os dias para ver o quanto crescia. Né? Fora a cirurgia, que eu tinha que tomar muito cuidado para que não abrisse, porque era muito sensível. Então, era 1 milhão de coisas que eu tinha que passar ali naquele momento. E essa foto, ele estava com 1 mesinho e pouco, mais ou menos, e ele estava com a cabeça bem grande. E nós oramos, Senhor, trata essa hidrocefalia, cura, Senhor, nós cremos, cura. E aí, irmãos, a cabeça crescendo, crescendo, crescendo. E com 3 meses, nós levamos no médico, o médico falou, olha, não dá mais, tem que operar a cabeça. Essa foi a 2ª cirurgia. Ele colocou uma válvula para que drenasse o líquido da cabeça. Né? E a cabeça parasse de crescer, senão ia dar um defeito no cérebro, ia começar a pressionar demais. Então, essa foi a 2ª cirurgia que nós vivemos. Lutas, né? E mais desgastes, e mais oração, e mais jejum, e passamos por muita coisa. E, conforme o tempo foi passando, vivemos muitos dias difíceis. Sempre à noite, quando a gente ia deitar, a gente falava, o dia hoje foi como? Vivíamos um dia de cada vez. Não tinha planos. Lembra que a gente planejou no início? Não tinha plano mais de nada. Não tínhamos como pensar no que íamos fazer semana que vem. Não dava. Só dava para pensar em qual médico a gente ia no dia seguinte. Nosso único plano era esse. A gente tinha tudo sob controle, agora a gente não tem mais controle de nada. Não temos controle das nossas finanças, não temos controle da nossa família, não temos controle nem da nossa própria vida. Vivemos com um único objetivo, o que vamos fazer com essa criança que Deus nos deu. Mas, irmãos, sempre glorificando a Deus pela vida dele.
sempre olhando para ele como um presente que Deus nos deu, como uma bênção que Deus nos deu, muito mais do que a gente poderia esperar, muito maior do que poderíamos pedir ao Senhor. E vivíamos indo para o médico. Quando ele fez 1 aninho, nós fizemos uma festinha de aniversário onde? No hospital. Ele vivia internado, irmãos. Infecção urinária, como eu falei, muitas sequelas. Infecção urinária, dava outros tipos de problema, um monte de... Na próxima foto está a festinha de aniversário dele no hospital. 1 ano nós passamos no hospital. Passamos no hospital Dia das Mães, aniversário, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais. Muitas situações a gente passou no hospital. E vivendo assim, irmãos, lutando a cada dia, quando a gente pensava que o pior tinha passado, vocês não têm noção do que estava por vir. E nesse tempo todo a gente procurando tratamento, pedindo a Deus a cura, não cansamos nem 1 minuto, estamos até hoje crendo no poder de Deus. Até hoje, não descansamos 1 minuto. Pedindo a Deus que o Senhor entrasse com providências, e Deus fez muitos milagres ao longo dessa nossa caminhada. Depois tem a foto dele, 1 aninho, não botou, é para frente. Essa daí, ó, 1 ano no hospital, ele com acesso aqui na veia para botar o soro, né? E enquanto isso, nós lutamos buscando tratamento e o nosso filho não andava. 1 ano e ele não andava. 2 anos e ele não andava. 3 anos. Tem uma filmagem aí, não sei se vai dar para colocar. Dá para colocar a próxima? É uma filmagem. Ele se segurando nas coisas, ele já estava com quase 3 anos, aí estava bem perto de fazer, e ele se segurava nas coisas. A gente sabe que a criança com 1 ano já está correndo por aí, às vezes até menos, né? E nós clamamos para a honra e glória do Senhor. Ele se esforçava. Vamos que o Senhor vai nos ajudar, vamos. E aí ele estava se esforçando, andando. Aquele ali era um carrinho, um andador. Vocês devem já ter visto por aí. Ele não gostava daquilo, ele preferia se segurar nas coisas, né? Mas sozinho, em hipótese alguma, ele saía do lugar. Ele estava com 3 aninhos aí, tentando, se esforçando, lutando, sem desistir, perseverando, conquistando. E todas aquelas palavras que a gente ouvia, palavras malditas, palavras de destruição, palavras para acabar com a nossa esperança, com a nossa fé, irmão, jogamos tudo fora e resolvemos entregar nas mãos do Senhor. Resolvemos deixar o Senhor agir. Os nossos planos não deram certo. Você já passou por isso? Seus planos não dão certo? Seus planos não dão certo? Você tem o controle das coisas, quando você vai ver, dá tudo errado. Olha que Deus pode estar querendo falar contigo, Deus pode estar querendo tratar com você, Deus tem um plano diferente, você está insistindo. Deus tem um plano diferente, você está insistindo em ir pelo mesmo lugar. Pare e preste atenção naquilo que o Senhor tem para dizer para você. A gente lutando, buscando tratamento, e eu faltando muito trabalho. Eu tinha um emprego de uma certa forma, um pouco de segurança, e eu acabei tendo que sair do trabalho porque eu faltava demais, porque eram muitas internações, muitos tratamentos, e eu acabei abrindo mão. Nós falamos, a gente não tem mais o controle de nada mesmo? A gente não manda mais na nossa vida mesmo? Então, vamos deixar para Deus resolver isso também? Ele não tomou a frente das coisas? Então, vamos jogar tudo para que Ele resolva. Você sabe que Deus fica esperando isso de você? Muitas vezes a gente fala, não, Deus, essa parte deixa comigo. Essa parte é eu que faço. O Senhor não se mete. Mas aí nós aprendemos, irmãos, Deus nos ama tanto que Ele falou assim, não, eu vou ensinar como é que é. Deus faz isso porque Ele me ama. Ele falou, vou te ensinar.
E aí eu não conseguia mais trabalhar. Apesar da empresa que eu trabalhava, eles eram muito bons para mim, muito compreensivos. E eu falava, olha, não dá. Pedi demissão, eles resolveram me liberar com tudo que eu tinha direito. Graças a Deus, me deram tudo que eu tinha direito. E aí eu fiquei em casa, fui ficar em casa. Falei, Deus, agora o Senhor faz alguma coisa, porque eu não tenho mais dinheiro. Parei, larguei o emprego. E passamos a viver na dependência do Senhor. Só o meu marido trabalhava. Até hoje, irmãos, ainda estou em casa. Isso faz 7 anos. 7 anos, nada nos faltou, nada. Deus supriu todas as nossas necessidades e muito mais. Muito além, muito além. Para a glória de Deus, nada nos faltou. E nós, na luta, irmãos, quando a gente pensou que os dias maus já tinham passado, quando foi em 2012, o Gabriel estava com 5 anos, ele sentiu uma dor muito forte em casa, uma dor na barriga, e nós, como ele tinha muito problema no intestino, não funcionava bem o intestino, a bexiga não funcionava bem, né? Várias complicações, nós levamos ele para o hospital, e ele já entrou no hospital num estado muito ruim, muito ruim. Ele teve uma sepse, não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar, é uma infecção generalizada, e em muitos casos isso é fatal, a pessoa morre, né, se ela não for socorrida a tempo. Então, ele entrou no hospital já numa situação muito ruim, já foi para fazer vários exames imediatamente, porque ele já entrou meio que desacordado, as coisas aconteceram muito rápido. E aí a médica fez uns exames, disse que ele estava com uma obstrução no intestino e foi para a mesa de cirurgia no dia seguinte. Ela fez a cirurgia e, quando ela saiu do centro cirúrgico, ela falou assim, olha, o seu filho está muito mal. Eu fechei a barriga do seu filho para ele não morrer, porque senão ele ia morrer na mesa de cirurgia. Ele está muito mal, eu não sei o que eu vou fazer. A gente vai esperar. O intestino dele estava necrosado, foi essa palavra, né? Uma parte do intestino dele estava necrosado e eu tive que retirar uma parte. E a gente vai esperar como ele reage as próximas 24 horas, 48 horas, porque eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas o seu filho está muito mal. E aquele momento foi mais uma palavra que jogou a gente no chão, né? Quando a gente pensou que a gente estava se levantando, jogou a gente no chão de novo. E foram dias muito difíceis ali, irmãos, muito difíceis, com palavras, olha, não sei o que vai ser, não. Está muito difícil. E cada dia vai piorando, colocaram ele num coma, induzido, porque a situação estava muito ruim, ele não respirava mais, só com a ajuda de aparelhos, precisou ser entubado. O pulmão já não funcionava bem, o coração também já não funcionava bem, só com remédios, a pressão arterial também não, e as coisas foram piorando ao ponto do rim parar também, o rim não funcionava mais, precisou ficar na máquina de hemodiálise, ficou vários dias na máquina de hemodiálise, e as coisas vão piorando, 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 e parece que a gente vai descendo uma escadinha assim, ó. E aí você começa a se perguntar, onde o Senhor está? Aonde o Senhor está? Senhor, eu estou precisando. Aonde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Senhor, olha para nós, a gente precisa de Ti. A gente começa a clamar, a igreja junto com a gente sempre junto com a gente. Sempre. E nós clamamos, Senhor, nos ajuda, Senhor, esteja conosco, clamando. Eu recebi uma visita uma vez de uma prima minha, e ela foi lá e levou uma palavra de Deus, a gente pedindo que o Senhor fale alguma coisa, Senhor, fale alguma coisa conosco, que a gente precisa de uma orientação, porque as coisas só pioram. Nosso filho vai morrer, a gente lutou tanto e as coisas só pioram. E ela leu um texto lá de Gideão, que Deus fala com Gideão. Gideão, lá em Juízes 6, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí no versículo 13, Gideão diz assim, Senhor, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? O meu sentimento era esse.
Se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Olha o que Deus diz para Gideão: com a força que você tem, vai libertar Israel. O Senhor se explicou, deu alguma explicação do que Gideão chorou, lamentou, resmungou? O Senhor falou: com a força que você tem, vai lá e liberta Israel. Você vai ficar aí resmungando, vai ficar aí reclamando, vai ficar aí se questionando, vai ficar aí... Levanta, irmão. Começa a glorificar a Deus. Aquela palavra entrou de um jeito no meu coração. Apesar de tudo, está indo contra. Tudo está... Você vê uma nuvem assim, nublada, e você não consegue enxergar uma luz... Mas aí Deus fala: ó, levanta e vai libertar Israel. Vai lá. Aí ele continua lá, ó. Ah, Senhor, respondeu-lhe Gideão, como é que eu vou libertar Israel se meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família? Está lá Gideão ainda reclamando: Senhor, olha eu. Aí Deus fala: eu estou com você. Você precisa de mais alguma coisa na sua vida quando Deus está com você? Não precisa de mais nada. A presença dele te supre tudo. Tudo. Tudo que você precisa está no Senhor. Quando você está no centro da vontade do Senhor, pode confiar. Quero te convidar a confiar no Senhor. Pode confiar, porque Deus vai fazer alguma coisa. O nosso tempo não é o tempo dele. Os nossos planos muitas vezes não são o deles. Pode ter certeza que ele vai fazer. Pode ter certeza. Fica ali no centro da vontade dele. E Deus falou com Gideão: vai e liberta Israel. Vai e liberta Israel. E naquele momento, irmãos, tudo estava contra nós. A situação estava muito ruim. Eu vivi muitas experiências naquele hospital. Eu fiquei 2 meses naquele hospital, com o Gabriel em coma. Cada dia era uma notícia pior. Cada dia uma notícia pior. E uma certa vez, eu estava sentada numa salinha onde ficavam as mães, os acompanhantes, né, para a gente sair um pouco de lá de dentro do CTI. E tinha o pai de uma menina. Ele chegou e se sentou assim perto. A filha dele tinha a mesma idade do meu filho, 5 anos. Ela estava com meningite, muito mal também. E ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não o conhecia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu falei: tá, gente, tá tão desesperado querendo ouvir uma palavra de Deus numa situação daquelas, que você já arregala o olho. Por favor, fala. E aí ele falou assim para mim: Deus está falando para você não olhar o que acontece à sua volta, para você olhar para Ele. Olha para o alto. E eu recebi aquela palavra, mas assim, tão desanimada, irmãos, tão frustrada, porque eu pensei que ele ia falar assim: olha, Deus vai curar o seu filho, vai vir um anjo do céu, vai botar uma espada ali, ele vai se levantar. Era isso que eu queria ouvir. E ele só falou isso: não olhe o que está acontecendo à sua volta, não se apegue ao que está acontecendo, não se prenda a isso. A situação, olha para o alto. E eu fiquei meditando naquela palavra, o que Deus quis dizer com aquilo. No dia seguinte, irmãos, olha que Deus fala com você, você precisa estar esperto quando Deus fala as coisas. Não é à toa, nunca é à toa. No dia seguinte, ouvi um falatóriozinho, né? E o que aconteceu? A Giovana morreu, a filha do rapaz. E aquilo me deu uma angústia muito grande. Muito grande. Ela ficava bem pertinho do Gabriel. E quando eu soube daquilo, me deu uma angústia. E eu comecei a lembrar da palavra que ele, o pai dela, me disse no dia anterior. Ele era servo de Deus, a esposa dele servo de Deus, os avós, a família inteira, todos servos do Senhor. A igreja dele ia para lá fazer vigília, orar,
Pessoas iam no leito dela profetizar a cura dela, que ela se levantasse daquela cama, e ela morreu. Como é que você explica um negócio desse? Eu não sei explicar. Tem coisas que Deus faz que a gente não sabe por que Deus faz. Mas Ele continua sendo Deus, continua sendo o Senhor da nossa vida, continua sendo todo-poderoso, continua sendo nosso Rei, continua sendo Jeová Rafa, o Deus que cura, continua sendo o grande eu sou. E aquilo me fez pensar naquela palavra que o pai da Giovana tinha me dito. Eu não posso olhar o que está acontecendo, senão vou me desesperar. E eu tentei me afastar um pouco daquilo, até porque a mãe da Giovana, ela entrou em desespero e saiu gritando pelo hospital que Deus não existe. Família toda servas do Senhor, irmãos. É claro que Deus conhece o nosso coração, sabe que a gente é carne, que Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Foi um ato de desespero. Foi um ato de desespero. Mas eu preferi me afastar porque Deus falou comigo. Não preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Não presta. Aquele espírito de morte rondando aquele lugar iria me deixar desesperada. Porque meu filho poderia ser o próximo. E eu resolvi confiar no Senhor. Senhor, vou confiar. Vou esperar. Já estou aqui há tanto tempo dentro desse hospital. Eu estava morando no hospital. Mas eu falei, eu vou confiar. Eu vou continuar confiando. Vou continuar as minhas esperanças. O Senhor renovando as minhas esperanças todos os dias. Continua firme. Minha igreja me apoiando. Meu marido sempre comigo, a família. Todo mundo, vamos continuar que o Senhor vai fazer um milagre. Nós continuamos, irmãos. Tem foto dele no hospital. Não sei se colocaram aí, acho que não, né? Tem algumas fotos que vocês podem ver. Claro que eu não vou mostrar para vocês coisas muito chocantes. É só algumas fotos mais dele lá no leito. Ele passou por 3 cirurgias no hospital. 2 no intestino. Precisou fazer 2 cirurgias de cada lado, tirou um pedaço do intestino. E como ele tinha a válvula, lembra que eu falei para vocês que ele botou uma válvula na cabeça? Essa válvula, ela vai até a barriga. Ela ia até a barriga. Passa por aqui, por debaixo da pele, e ia até a barriga. E o médico falou assim, olha, eu vou ter que tirar essa válvula do abdômen dele, porque está todo contaminado de fezes. Ela abriu o intestino, mexeu tudo. Falou, pode contaminar a válvula e contaminar a cabeça. Vou tirar. Tirou. E depois, mais tarde, encaixou no coração, numa veia do coração, no átrio. Então, a válvulazinha dele é encaixada aqui numa veia do coração. Então, passaram-se os dias, passaram as cirurgias. Essas fotos, ele está em coma, entubado, na hemodiálise, com a barriga, cirurgias enormes, né? E passaram-se 2 meses lá, irmãos. 2 meses nessa luta, até o dia que a gente foi para casa. A gente foi para casa, tudo bem, tudo lindo? Não. Passamos a nos adaptar a uma nova realidade que desconhecíamos. A gente costuma dizer lá em casa que ele é uma caixinha de surpresas. Ele veio premiado, irmãos. Nosso filho é premiado. É uma caixinha de surpresas. Quando a gente foi para casa, ele foi com uma bolsa de colostomia. Não sei se vocês conhecem, né? Quando o intestino não funciona por algum motivo e o médico vai, pega parte do intestino e coloca aqui na barriga. Então, as fezes passam a sair por aqui, pela barriga. E aí é colado uma bolsa aqui para segurar essas fezes. E ele foi para casa assim, uma criança com 5 anos de idade, vocês imaginam. Né? E começou uma nova etapa da nossa vida. Vamos nos adaptar a essa situação. Ele se recuperou milagrosamente, porque muitas vezes a nossa esperança estava tão no chão, que a gente pensava, será que Deus quer levar nosso filho? Será que é isso que Deus quer e a gente está atrapalhando? Chegamos a pensar isso. Mas olha só que coisa maravilhosa. A última cirurgia, a 3ª cirurgia, foi na cabeça.
E dias depois ele foi para... Essa pessoa tem cara de que estava 2 meses em coma no CTI? Não tem, né? Não parece. E nós fomos para casa. Tem até uma cirurgia dele com a cabeça próxima, eu acho que é uma foto que ele operou a cabeça, aí que ele teve que trocar a válvula. Então, juntando tudo, essa foi a 5ª cirurgia. Então, depois de 5 cirurgias, vamos começar essa nova realidade com a bolsa de colostomia. E a minha oração, olha só, você ora para que Deus abra uma porta aqui, para que você consiga comprar não sei o quê, para que você faça aquela viagem, você ora. A minha oração, irmãos, era o seguinte: Senhor, não deixa aquela bolsa arrebentar na escola, senão vai espalhar fezes por todo lugar. E ele falava, mãe, eu quero ir no pula-pula. Eu falava, Senhor, vou levar meu filho no pula-pula, me ajuda, para aquela bolsa não arrebentar no pula-pula. Eu fiz uma faixa, eu mesmo costurei uma faixa, tem a foto aí, não sei se é a próxima. Coloquei assim para segurar, ele tampou a cara que ele não queria tirar foto, para segurar a bolsinha ali no lugar, para que ele pudesse ir no pula-pula, que ele pudesse brincar, que ele pudesse ser uma criança normal. Tudo o que eu pedi ao Senhor é que ele fosse uma criança normal. Seu filho está fazendo bagunça lá, você grita com a criança. Eu só queria que meu filho comesse, que meu filho falasse, que meu filho vestisse, que meu filho andasse. Andar já era muito milagre para nós, né? Andar já era. E seu filho correndo aí, você fica quieto, criança. E a gente só queria que ele vivesse uma vida normal. Que ele fosse ao banheiro. Irmão, ir ao banheiro é uma coisa extraordinária hoje. Você não dá valor a isso quando você pode ir ao banheiro normalmente. Você não dá valor. Agradece a Deus. Passa a agradecer a Deus pelas coisas pequenas que Ele faz. Que aí quando vem uma coisa grandiosa, você vai, aprender a lidar. Deus fica te dando coisas pequenas, aprende a lidar com isso para que a coisa grandiosa chegue na sua vida. Nós aprendemos a viver com essa nova realidade. Ele ficou 2 anos com aquela bolsa, com o intestino ali. Era muito difícil lidar com aquilo, mas ele lidava melhor do que eu. Nunca reclamou, nunca... Sempre só reclamava na hora de trocar, porque doía para descolar aquilo, né? Mas ia para a natação, fazia tudo que eu podia fazer com que ele fosse uma criança normal, eu fazia. E foi isso que nós vivemos durante 2 anos, até que ele foi para a 6ª cirurgia, retirar aquilo, né? Fechar. E, para a glória de Deus, fechou. O intestino voltou para o lugar e hoje ele vai ao banheiro para a glória do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Então, é mais... Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É mais uma vitória. É mais uma vitória. Além de tantos outros, nosso filho não ia andar, nosso filho não ia falar, nosso filho ia vomitar o tempo todo. Ele come maravilhosamente bem, perfeitamente. Ele faz tudo que uma criança normal faz. Ele, depois disso, fez mais uma cirurgia na bexiga, tem uma outra foto também. E aí pode passar essa foto. Essa daí ele faz uma órtese na perninha que ajuda ele a andar melhor, caminhar melhor. Sem a órtese, ele não tem muito equilíbrio. Então, a órtese ajuda ele a caminhar melhor. Essa foto é a gente no exame, ele faz... Ainda hoje, ele faz muitos exames. Mas ele está ótimo de saúde, para a glória de Deus. Essa ele surfando, até surfista ele é. Olha só que maravilha. E essa foto, irmãos, isso aqui é um outro milagre. O médico disse para a gente que ele ia ter problemas mentais. Essa foto foi esse ano, há poucos meses. Ele ganhou uma medalha de prata na escola por causa das notas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem nenhum problema mental, ele não tem nenhum atraso mental, nada. Nada. É mais um milagre de Deus nas nossas vidas. E eu quero te convidar a confiar no Senhor, porque Ele faz coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. O Senhor é bom a todo momento. O médico dele falou assim, olha, leva ele no psicólogo, porque ele passou por muita coisa, ele precisa de acompanhamento.
Aí o pai falou assim, que psicólogo o quê? Meu filho é normal. E o médico falou assim, leva, é melhor levar. Eu levei, irmãos. Ela fez 10 sessões, que eu acho que é de praxe normal, né? Não sei. E depois das 10 sessões, ela falou, seu filho não tem nada, seu filho é ótimo, ele não precisa de terapia de jeito nenhum. Preciso de mais milagres, irmãos. É muita coisa na minha vida que aconteceu, muita coisa. Meu filho até corre, ele não apenas anda, não, ele corre. Ele corre, ele faz tudo que uma criança normal faz. Mas nós confiamos no Senhor, nós vivemos uma luta, nós vivemos um dia de cada vez. Nós aprendemos a planejar os planos de Deus, o Senhor está à frente, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos ensinando. Ainda estamos aprendendo a confiar, ainda estamos aprendendo a descansar. Está pensando que é fácil? A gente pede a Deus, ai, Senhor, eu quero ter fé. Uma pessoa disse para mim, eu queria ter fé como você tem. Eu falei, irmã, tomara que você não passe pelo que eu passei. Para você aprender. Melhor não. Mas Deus nos ensina do jeito que Ele quer ensinar. E eu creio que tudo isso é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus. Está passando por luta, está passando por aflição, é o amor de Deus na tua vida. É o amor de Deus. Paulo já fala que, olha, eu aprendi a viver contente passando por aflições. Eu aprendi a viver contente na fartura, eu aprendi a viver contente quando eu não tenho nada. Eu aprendi a viver contente em todas as coisas. Aprenda a viver contente. Viver contente é você não sentir falta de nada, é você ter contentamento no Senhor, é você estar no Senhor. Quando você está na presença do Senhor, eu te garanto que nada vai te faltar. Nada vai te faltar, você não vai ter dúvida, você não vai ter tristeza. É claro que tem aqueles dias que a gente fica meio para baixo assim. Ouve o Espírito Santo, procura uma direção, vê o que Deus quer para a sua vida, vê o que Ele quer para você. Irmãos, grandes homens da Bíblia, José, por exemplo, sofreu tanto tempo para se tornar um governador. Aí a gente pensa, já pensou se ele ficasse pensando, Deus esqueceu de mim? Deus não, aqueles sonhos que eu tinha lá não significavam nada, Deus não se importa comigo. José viveu muitos anos escravo, preso, até se tornar governador. Davi foi a mesma coisa, muitos anos sofrendo ali na mão de Saul, até se tornar rei. Mas a gente está acostumado a querer as coisas para o hoje, para o agora. Deus tem que fazer, porque é assim, Deus é Deus, então Ele tem que fazer na minha vida. Para e pensa no que Deus quer fazer na sua vida. Quais são os planos dele para você? O que você tem para viver com Deus hoje? Planejar de acordo com a vontade do Senhor, se colocar no centro da vontade do Senhor. Hoje, a gente ainda tem um caminho longo pela frente ainda, porque eu creio de verdade que Deus tem muitas coisas para fazer. Muitas coisas para fazer. Não só na vida do Gabriel, na vida do meu marido, na vida do meu filho mais velho, que está com 22 anos. Ele não veio hoje, que ele começou a namorar essa semana. Foi até conversar com o pai da menina, diácono da nossa igreja. E ficamos muito felizes porque ela é uma bênção. Então, ele está para lá hoje. Mas o meu filho é uma bênção, o meu filho mais velho. Uma bênção, maravilhoso, servo do Senhor. O Gabriel também é um servo do Senhor. Deus fez grandes coisas na nossa vida e Ele quer fazer na tua também, irmão. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu não sei o que você tem passado, se está passando por alguma tristeza, seus planos não deram certo, aquilo que você queria, que você tanto queria, olha, acabou, caiu por terra. Eu queria que você se colocasse agora diante do Senhor e procurasse ouvir a voz dEle para a sua vida. Procurasse uma direção dEle. No centro da vontade do Senhor, tudo dá certo. Tudo dá certo, você não vai ficar perdido, você não vai ficar frustrado, não vai ficar desanimado, porque o Senhor é quem está dirigindo tudo. Confia no Senhor, irmão, confia. Assim como Paulo perdeu tudo, né? Está na minha hora, vou
terminar. Paulo perdeu tudo. A gente lê alguns textos que Paulo fala, olha, manda minha capa. Paulo está preso, perdeu sua liberdade. E ele fala, manda minha capa. Paulo não tinha roupa. Ele fala, manda os meus livros. Ele perdeu os livros dele, ele perdeu os discípulos dele. Pessoas que o ajudavam, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi maltratado, ele foi preso. Paulo perdeu tudo. E quando ele já está lá no perto da vida dele, do fim da vida dele, o que ele fala? Guardei a fé. Uma coisa ele não perdeu, que é a mais importante de todas. Eu guardei a fé. E foi um homem que sofreu demais, irmãos. E o fim dele foi lá, crucificado. E ele guardou a fé. Que você possa guardar a fé no seu coração. Que essa fé possa crescer. Que essa fé possa se multiplicar. Que essa fé possa atingir o seu marido. Possa atingir o seu filho. Possa atingir os seus irmãos. Que essa fé possa atingir a sua vizinhança. Que essa fé possa atingir os seus colegas de trabalho, da faculdade. Que a fé que Deus coloca no seu coração hoje possa se multiplicar. Possa levar vida para outras pessoas. Possa levar milagre para outras pessoas, possa levar cura e libertação aonde quer que você andar e aonde quer que você pisar. Eu creio em nome de Jesus. Eu queria chamar meu filho aqui. Vem cá, filhotinho, para vocês conhecerem. Olha aí que bênção. Que bênção, meu Deus do céu. Irmãos, esse é o Gabriel. Olha aqui o milagre que Deus fez. É ele que não ia andar, não ia falar, ia ter problemas mentais. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha aqui. É esse aqui que o médico falou assim, olha, é melhor você tirar. É melhor você tirar. É esse aqui, olha. Excelente filho, maravilhoso, obediente. É para a glória de Deus, irmãos. Eu creio no poder do Senhor, eu creio no milagre do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, Deus maravilhoso. Vem sobre este lugar. Vamos adorar ao Senhor, irmãos. Adora o teu coração. Aleluia, Jesus. Existe algo que eu não possa fazer, diz o Senhor. Existe algo difícil para mim, diz o Senhor. Entrega tudo para Ele, querido. Confia apenas nele. Me escutas quando clamo e acalma me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em ti, confio em ti, aleluia.
Pode cantar isso. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Fale isso, querido. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível. Levante suas mãos e cante isso. Nada é impossível. Nada, nada, nada. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que eu creio sim. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Creio que tu és a cura. Eu creio sim. Que és tudo para Creio que tu és a vida. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Queria convidar o pastor aqui na frente. Querido, se você crê que o Senhor tem a resposta para aquilo que você precisa, se você crê que não existe um outro Deus, se você crê que não existe um outro Senhor, se você está disposto a colocar as tuas vidas nas mãos dele, eu quero te pedir que você aplaude o Senhor como nunca antes. Quero pedir que você glorifique o nome dele como você nunca glorificou antes. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor, porque não existe outro, não existe outro, não existe outro. Obrigado, Jesus, pelo que fez e por que ainda vai fazer em nossas vidas, em nossas famílias, no nosso casamento, em nossos filhos. Nossa vida está em suas mãos. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos juntos aqui, né, irmãos? Eu não conhecia nem o pastor Daniel, nem a pastora Gabriela, nem o Gabriel, mas como somos irmãos em Cristo, já somos da família, né? Os demais irmãos também que nos visitam essa noite, que Deus abençoe. Obrigado pela presença, né, de todos. Eu sou o Maurício da Luciene. Eu sou a Luciene do Maurício. Alguém se duvida disso? Casados há 30 anos também, né? Uma alegria
e que Deus possa continuar abençoando a gente nessa noite. E eu queria muito agradecer, né, os pastores e o Gabriel por estar aqui com a gente, pela bênção que Deus fez, né, saber dessa bênção, mais uma bênção, né? É bom a gente saber coisas maravilhosas que o Senhor faz, e é bom também viver, né, essas experiências. A bênção todo mundo quer, mas o transcorrer ninguém deseja, né? Mas muitas vezes para receber algo de Deus também temos que passar por coisas que só o Senhor sabe a nossa capacidade de suportar, não é, como diz a Bíblia. Então eu queria agradecer muito a vocês. A gente trouxe uma lembrança do Ministério de Casais, meu pastor Manuel, que dirige o Ministério de Casais, traz aí uma lembrança apenas para guardar no coração, mas não há palavras para agradecer, não é o que vocês fizeram por nós essa noite. Nós estamos muito felizes de recebê-los aqui, tá bom?